Olá, boa noite. Meu nome é Camila, sou do Ministério Esperança de Israel e mais uma vez nós estamos aqui numa quinta-feira para falar um pouquinho mais sobre a palavra do Senhor, sobre tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar através da Bíblia, através do ensino da verdade. Hoje nós vamos encerrar a leitura e a meditação e a reflexão do livro de Provérbios no seu capítulo 13, fazendo a leitura e as considerações dos versos 21 a 25. E o título desse vídeo hoje é Disciplina e Satisfação. Mas antes da gente começar essas considerações desses versículos de 21 a 25, eu gostaria só de relembrar, porque o versículo 21, ele faz parte da compreensão dos versículos 20 a 22. Então, para a gente não perder o contexto e o conceito e a instrução que o Senhor passa, eu gostaria só de relembrar que no último vídeo da quinta-feira passada, no verso 20, dizia assim a palavra de Deus: anda com os sábios e serás sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. E aí o verso 21, ele diz: o mal perseguirá os pecadores, mas os justos serão galardoados com o bem. E ainda no verso 22 diz assim, que o homem de bem, ele deixa uma herança aos seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Então, o que a gente vai lembrar rapidamente do vídeo da semana passada, para a gente compreender esses versos de 20 a 22? É justamente a reflexão que o Senhor traz aos nossos corações, às nossas mentes, sobre as características e as qualidades e o comportamento das pessoas que nos cercam e daquelas que nós nos fazemos nos cercar. Porque isso realmente faz a diferença, lembra que a gente conversou, faz a diferença nas nossas vidas, porque acabam nos influenciando, não somos nós os mais fortes a influenciar, mas sim o ao redor que influencia muitas vezes a nossa vida. E é impossível, eu arrisco dizer, viver de um modo coletivo e não ser influenciado por alguém, e não se deixar influenciar ou não influenciar. Então, se a gente quiser manter isso em mente, a gente se recorda dos atletas de alta performance, dos empreendedores que buscam sucesso e assim aconselham quando conseguem, dos mentores, dos famosos agora que estão na moda, os coaches, enfim. Esses versos, na verdade, ele reforça o pensamento do céu, que a punição do mal não é apenas censura, mas a consequência dos atos que são maus. Então, nós nos circulando, nós influenciando e sendo influenciados, eles têm ali uma consequência, O influenciamento para o bem ou para o mal, ele tem uma consequência. E aí a importância é que a gente compreenda o recado do céu, a reflexão que o céu traz, na palavra de Deus, de que tudo aquilo que é consequência de um ato mal, ele não é apenas uma censura ou uma repreensão de que foi feito um ato mal, não. Mas a consequência é o mal, ou seja, é como se o mal, ele por ele mesmo fosse sua punição. Ele é uma punição em si mesmo, ele é a ação e ele carrega também a consequência. Mas na contrapartida, o bem, ele é da mesma forma, ele retribui aquele que é justo. Ele retribui a consequência dele ao que é bom. No verso 22, como nós já vimos em alguns vídeos, que a palavra de Deus, ela explica a si mesma através dos seus diversos livros e versos e passagens. O verso 22 especificamente, ele tem alguns versículos que eu gostaria de deixar aqui para a compreensão que ajudam a gente a compreender. Lembrando que o verso 22 ele diz que o homem de bem ele deixa uma herança aos seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. No livro de Jó, no capítulo 27, verso 16 e 17, diz assim, que se amontoar prata como pó e aparelhar roupas como lodo, ele as aparelhará, porém o justo as vestirá e o inocente repartirá prata. E aí, para complementar, a gente tem no livro de Provérbios, no capítulo 28, uma passagem que diz assim, que o que aumenta os seus bens com usura e ganância, ajunta-os para o que se compadece do pobre. E aí a gente já consegue ter uma compreensão do que a palavra de Deus quer nos ensinar sobre esse verso. No livro de Eclesiastes, no capítulo 2, no verso 26, diz, porque o homem que é bom diante dele, dá a Deus sabedoria e conhecimento e alegria,
mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, para dá-lo ao que é bom perante Deus. Também isto é vaidade e aflição de espírito. Então, se a gente trouxer isso para a nossa reflexão, uma vez mais, e aí nesse caso só o verso 22 para fechar, né, esses 3 versos de reflexão, considerando que todos os bons valores que são passados de pai para filho, consideramos que são passados os bons valores, né, de pai para filho, de mãe para filhos, enfim, no seio familiar, e a gente considera que esses filhos, esses netos, essa posteridade, eles sejam ensinados, eles recebam esse ensinamento e eles sigam esses bons passos. Essa é a riqueza e é essa a consequência que o verso 21 fala, que é a boa herança, porque o justo, ele é sustentado pelo Senhor, nem sempre da forma que ele percebe e entende, mas o perverso, por mais que ele agregue, acrescente, prospere, junte, ele não é aquele que vai gozar daquilo que ele construiu, daquilo que ele juntou, né? No verso 23, convido você a fazer a leitura, diz assim: abundância de mantimento há na lavoura do pobre, mas alguns há que se consomem por falta de juízo. E uma reflexão que a gente pode trazer disso é que nem sempre a causa da pobreza mesmo material, né, pobreza de produtividade, pobreza de bens, nem sempre ela é a indolência ou a preguiça daquele que está naquela situação. Mas o alerta que esse verso traz é que a injustiça, ou seja, o excesso de ganância, a desonestidade, ela se torna a origem da pobreza do outro, ou seja, a exploração. Pessoas muitas vezes que são honradas e são batalhadoras, muitas vezes elas trabalham, se esforçam, se empenham, mas elas não vão usufruir do resultado do trabalho delas por culpa da injustiça que paira no mundo. Então, o recado que fica para nós que somos cristãos, que conhecemos a Jesus e conhecemos a palavra, na verdade, é que a nossa luta de todos os dias, né? Mas não uma luta ideológica, e sim uma luta por valores que são dos céus. Seja para acabar com a injustiça social, de que forma? Constantemente atentando para o caminho que é de corrupção, né? A Bíblia, ela declara, como palavra de Deus, como palavra do Senhor, que digno é o trabalhador do seu salário, da sua paga pelo seu trabalho, pelo fruto do seu empenho, pela sua dedicação, pelo seu esforço e pela sua disciplina. Então, atentemos nós que somos cristãos para que em todo tempo, em tudo que estivermos envolvidos, sejamos justos e não sejamos gananciosos, não sejamos corruptos, né? Não sejamos assim da forma mais interessado em explorar os outros. Nesse verso, ele tem abundância de mantimento, né? Ou em algumas traduções, mas a comida, né? E isso é a riqueza, né? Possuída muitas vezes para as pessoas que prosperaram. E essa riqueza, essa que foi construída pelas pessoas que prosperaram indignamente, ela é destruída pela falta da honestidade. E é literalmente isso, remete esse sentido para a gente, julgamento, de justiça do Senhor, né? De uma forma que o Senhor, ele julgue a forma como essa riqueza, como essa prosperidade, ela foi construída. O trabalho honesto, né? O trabalho esforçado, o trabalho disciplinado daquele que se encontra, por exemplo, nessa situação como o pobre, ele traz para a gente esse contraste, a falta de justiça daquele que é rico em tudo aquilo que ele prosperou e que ele conseguiu adquirir. Em algumas traduções diz que a terra recém-cultivada dos pobres, ela traz esse contraste presente com as posses do homem que é rico por algum tempo, porque a origem da riqueza dele é de forma ilícita, indigna, desonesta, ambiciosa, né, orgulhosa e arrogante. Mas muita comida dos pobres, como tem em algumas traduções, essa muita comida, ela é obtida por trabalho honesto, ela é oposta à comida destruída do rico, ou seja, nem tudo aquilo que prospera, nem todo aquele que prospera de forma ilícita, nem todo aquele que prospera de forma explorando os outros e que parece que está ali consolidado, não necessariamente ele está consolidado.
Mas a riqueza verdadeira é aquela que, construindo pela disciplina, pelo esforço e pelo empenho, o Senhor recompensa. Então, embora não pareça, não é o pobre que trabalha, o explorado, né, o objeto, o injustiçado, não é ele que será recompensado no final, não é a riqueza do rico que se tornará perene, mas daquele que esteve debaixo da palavra do Senhor, executando a verdade, firme e confiante, comprometido com a verdade, sem negociar os seus valores, sem usar de nenhum tipo de subterfúgio para alcançar aquilo que a terra pode oferecer. O livro de Provérbios, não é pelo muito dizer, o livro de Provérbios, no seu capítulo 16, verso 8, ele diz que melhor é o pouco com justiça do que a abundância dos bens com justiça. Eu sei que na nossa sociedade é complicado falar disso, né? Porque as pessoas creem naquilo que elas veem, mas a palavra dos céus, ela desafia você a crer na verdade, ainda que você ainda não a veja. O livro de Jeremias, no seu capítulo 17, no verso 11, diz assim, é até uma metáfora: como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que junta riquezas, mas não retamente. No meio dos seus dias as deixará, e no fim, no seu fim, será um insensato, porque a riqueza daquele que é perverso não perdura. E no livro de Ezequiel, no capítulo 22, verso 29, diz assim: ao povo da terra oprimem gravemente e andam roubando e fazendo violência ao pobre e necessitado, e ao estrangeiro oprimem sem razão. O Senhor deixa bem claro de diversas formas na palavra dele que ele não se agrada da exploração, não se agrada do ganho com desonestidade, não se agrada por essa busca desenfreada em ter, em possuir, no lucro pelo lucro. O Senhor, ele não é contra as pessoas prosperarem, mas o Senhor é a favor da prosperidade pautada na palavra da verdade, da justiça, do respeito, né? O Senhor, ele não se agrada da riqueza que ela é conquistada em detrimento do prejuízo e muitas vezes da vida e da dignidade das outras pessoas. No verso 24, a reflexão ela já muda um pouquinho. Verso 24 diz assim: o que retém a sua vara aborrece o seu filho, mas o que o ama a seu tempo o castiga. E na nossa sociedade esse também é um dos assuntos mais polêmicos, porque fala sobre repreensão e correção, muitas vezes fisicamente, das crianças, dos filhos. Mas eu já queria deixar aqui um comentário para você. Não é sobre o que eu penso, é sobre o que a palavra de Deus declara sobre esse assunto. Primeiro ponto. Segundo ponto, não é sobre como utilizar métodos de crueldade com as crianças, ao contrário, não é também sobre continuar, perpetuar traumas de violência que a gente traz da infância, ou que muitas pessoas trouxeram da infância, não é sobre isso, mas é o compreender e utilizar um recurso de instrução e de educação que é compreensível a todas as pessoas, né? E sem absoluta e nenhuma maldade, porque a palavra de Deus diz que esse tipo de correção, de instrução física, a vara, não pode ser utilizada maldade, não pode ser um prazer isso, né? A palavra diz que tem que ser administrado com amor. Então, gostaria de convidar você a refletir e observar que nas Escrituras é ordenado que os pais eles disciplinem com vara os seus filhos, né? Nos anos ali que eles estão em formação, ou seja, ainda na infância. Quando ali começar a surgir uns princípios no comportamento de corrupção ou na índole de corrupção, e aí quando começar esse despontar que a criança ela seja corrigida, castigo físico, se a gente puder observar na palavra de Deus, tem que ser aplicado no caso da criança, no caso de desobediência proposital ou ainda uma desobediência desafiadora, mas nós não estamos falando de coisa de agressividade, não estamos falando de maldade, não estamos falando de tortura, nós não estamos falando desse tipo de castigo. É a instrução, um ato de instrução daquele que é um adulto dominante, o portador da sabedoria, né? E essa instrução, ela é necessária justamente pautada com um motivo, porque se você faz uma correção, uma instrução, sem nenhum tipo de explicação, sem nenhum tipo de direção,
é apenas violência gratuita, né? E violência gratuita gera muito mais violência e revolta e traumas e angústias e dor. A disciplina, conforme a palavra de Deus, ela tem como alvo eliminar a insensatez, a rebeldia e o desrespeito para com os pais e com a família. O livro de Provérbios, no capítulo 22, verso 15, ele fala que a estultícia, né, que é a insensatez, a tolice, ela está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afugentará dela. Quando adequadamente administrada a correção, as instruções pelos pais de modo sábio, de modo amoroso e de modo equilibrado, essa instrução, essa administração da correção, da disciplina, ela leva a criança a aprender que o mau comportamento resulta em consequências desagradáveis, como, por exemplo, um castigo. No livro de Provérbios, no capítulo 29, verso 15, diz assim: a vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Porque a disciplina é necessária para que a gente tenha crianças, ou que nós mesmos, né, se nós não tivéssemos disciplina na infância, para que nós não sejamos as pessoas que tomam atitudes que mais tarde levam à ruína, ou à morte, ou à vergonha da nossa casa. No livro de Provérbios, no capítulo 19, verso 18, diz assim: castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não deixes que o teu ânimo se exalte até o matar. A palavra de Deus exorta, a palavra de Deus corrige e instrui sobre o uso da violência desmedida e inconsequente. Não é algo para ser feito no rompante de uma emoção ou na raiva. É uma coisa para ser feita pensada, analisada com sabedoria, medida e calculada em amor e em observância à palavra da verdade. No livro ainda de Provérbios, mas no capítulo 23, nos versos 13 e 14, diz assim: não retires a disciplina da criança, pois se as fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Tu as fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Porque a disciplina, que a gente pode chamar piedosa, ela traz bem-estar, ela traz paz ao lar. No livro de Provérbios, também, no capítulo 29, mas lá no verso 17, diz assim: castiga o teu filho e te dará descanso e dará delícias à tua alma. E aí eu digo e repito mais uma vez: os pais, eles devem aplicar a disciplina com amor, assim como faz o nosso Pai Celestial, assim como faz o nosso Senhor em relação a nós. No livro de Hebreus, no capítulo 12, versos 6 e 7, fala: porque o Senhor, ele corrige a quem ele ama e açoita qualquer que recebe por filho. Ele, se suportais a correção, diz o verso 7, Deus vos trata como filhos, porque que filho há quem o pai não corrija? E o livro de Apocalipse, no capítulo 3, no verso 19, também traz uma reflexão. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Uma vez mais, disciplinar não é punir com maldade, com violência. Disciplinar não é castigar a criança a ponto de tortura. Não veja e não entenda dessa forma, mas é sim um ato de amor, se bem administrado, com zelo, com a observância à palavra da verdade, com cautela. O pai que ama o seu filho, disciplina o seu filho, como nós vimos agora há pouco na palavra. E ele ensina o seu filho a andar no caminho que é reto. É dever dos pais ensinarem os seus filhos. Essa não é uma tarefa da escola, de os bons valores, as boas direções, os bons comportamentos, os bons costumes. Isso não é uma educação que a escola traz. A educação que a escola traz é uma formação acadêmica, são conhecimentos que a sociedade espera que a pessoa tenha, mas valores são coisas que são aprendidos dos nossos pais em casa. Disciplina em amor é a melhor maneira de guiar uma criança. E aí eu trago a reflexão, imagina, se você visse os seus filhos ou alguém que você ama muito e essa pessoa está entrando num caminho que você sabe que é problemático, que é de morte, que é de perda, que é de destruição, você simplesmente deixaria a pessoa seguir esse caminho, não falaria absolutamente nada, ou você insistiria, avisaria, ei, não vai por aí, ei, e se
você vai perder a sua vida, você está destruindo a sua vida. Você não brigaria, você não pediria, você não insistiria, você não corrigiria, você não tentaria arrancar à força a pessoa daquele caminho? Se nessa noite a sua resposta para toda essa reflexão aqui que eu estou fazendo é que não, que cada um cuide da sua vida, então isso não é amor. Porque o amor genuíno, ele vê o outro indo para o caminho do mal e ele tenta resgatar. E mesmo que a pessoa não nos ouça, o amor, ele insiste em alertar. Assim é também com as crianças, Não é sobre nós falarmos, avisarmos ou sermos alertados, sermos avisados e a pessoa estar certa no final porque avisou. Não é sobre isso, mas é sobre ela insistir a ponto de ela conseguir resgatar e mostrar que a pessoa estava realmente no caminho de medo, de erro, de sofrimento, de dor e que podia a tempo ser resgatada pela disposição de mostrar ao outro o melhor caminho, a melhor oportunidade. Assim é o Senhor conosco. As instruções, as direções, as correções muitas vezes podem ser pesadas, mas é por amor que Ele nos chama, Ele nos puxa, Ele nos ensina para que nós reconheçamos o bom caminho e voltemos sempre para estar em comunhão e intimidade com Ele. E aí o verso 25, que é o nosso último verso do capítulo 13 do livro de Provérbios, ele diz assim: o justo come até que a sua alma fique satisfeita, mas o ventre dos ímpios terá necessidade. A satisfação que a gente pode refletir nessa noite, a satisfação que o justo encontra é a satisfação pela bênção e pela providência que vem de Deus. O pouco que um justo tem, por assim dizer, é porque eles se contentam com aquilo que eles possuem, porque a satisfação deles não está naquilo que eles possuem, mas em tudo aquilo que eles recebem da mão do Senhor. Esse pouco sempre será o suficiente, tão ou mais, porque o Senhor ele sempre vai prover para aqueles que reconhecem o Senhor como seu verdadeiro bem, sua verdadeira riqueza. Mas na contrapartida, os perversos, eles são aqueles que nunca ficam satisfeitos, porque eles não medem os desejos pela natureza, mas pela opinião do que ainda falta. E a opinião muda e muitas vezes não tem limite, ela não tem fim, ela não tem suficiência, ela não tem um ponto de satisfação. E outro ponto, considerando também que o Senhor, ele pune, e ele vai punir no futuro, aqui ou no futuro, na vida vindoura, entregando todo aquele que é insaciável, insatisfeito em perversidade, ele vai entregar as suas próprias luxúrias, este mesmo, as suas luxúrias insaciáveis, porque eles entram nesse âmbito de jamais conseguir se satisfazer. E isso por si só, ele já é uma consequência, é uma paga do mal em si mesmo. E eu deixo, como último verso desse capítulo 13 do livro de Provérbios, eu deixo aqui a seguinte reflexão, se a gente for falar sobre satisfação. O que satisfaz hoje a sua alma? São os prazeres dessa terra, são as riquezas que a gente tem aqui nesse mundo, mas essas riquezas, elas são incapazes de matar a fome e muitas vezes até o vazio que a gente tem no nosso interior. E os justos, eles podem muitas vezes, aqueles que são justificados pelo Senhor, eles podem muitas vezes não ter somente um pão na sua mesa, ter somente um pão para se alimentar, mas neste pão simples e às vezes puro, eles vão encontrar satisfação de se alimentar e eles se saciarão com a bênção do Senhor. E os ímpios, ainda que eles estejam sentados em meio a um banquete, nada e nenhuma comida nesse banquete será suficiente para satisfazer. Então eu repito, o que satisfaz a sua alma nessa noite? E eu espero que essa palavra ela tenha sido uma bênção para você, que esse vídeo ele possa ter contribuído de alguma forma para a sua vida. E se assim o Senhor permitir, na próxima semana nós iniciamos um novo mês, o último mês do ano, com um novo capítulo do livro de Provérbios, se assim o Senhor quiser. Eu agradeço muito a sua oportunidade até aqui e que Deus te abençoe.